Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra, irmãos, no livro do profeta Joel, no capítulo 18. Vamos ficar todos em pé, por favor, para acompanharmos a leitura da palavra. Glória a Deus. Livro do profeta Joel, no capítulo 18. Perdão, 2, versículo 18. Joel 2. Eu falei 18 para você? Desculpe, não existe. Joel 2, versículo 18. Alguém chegou a achar Joel 18 aí? Ai, graças a Deus. Pensei que tinha. Joel, capítulo 2, versículo 18. Promessa de fartura, diz aqui. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá a seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei numa terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, não sei o que pregar. Não tem o que acrescentar nessa palavra. Não tem. Boa coisa é que nós coloquemos o nosso coração na mão de Deus
e creiamos. Não há nada, irmão, absolutamente nada que se possa acrescentar numa palavra dessa, irmão. Tudo que você pensar, o Senhor respondeu aqui por essa palavra. Está doente, Ele tem cura. Está com fome, Ele tem comida. Está sendo perseguido, Ele vai te dar livramento. Está sendo envergonhado, Ele não vai te deixar ser envergonhado. Tem buscado as coisas de Deus, Ele vai derramar a efusão do Espírito sobre a tua vida. Que mais, irmão? O que podemos acrescentar? Melhor coisa que fazemos essa tarde é tomar nossa Santa Ceia em paz, meditar nessa santa palavra e ir para nossa casa com a certeza, Deus está comigo. Glória ao nome do Senhor. Não foi o que Ele disse? Eu estou contigo, e vós sereis fartos, e eu vou sarar a vossa terra. E eu vou ter zelo dela e vou me compadecer de ti. Irmão, não adianta. A palavra é essa. A irmandade guarde ela bem no seu coração. E o Senhor, irmão, não quer o povo preso na pregação do pregador. O Senhor quer o seu povo preso no Espírito Santo da palavra. Da palavra. O dia que o pregador não estiver aqui, você vai abrir a Bíblia na tua casa e o Senhor vai falar contigo. Da mesma forma. Porque o homem que confia no outro homem torna-se maldito. Mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor vai te dar, aleluia. O Senhor vai te dar revelação. O Senhor vai pôr a profecia na tua boca. Está pedindo oração pela tua casa, irmã? Está pedindo oração pela tua casa, irmão? Profetiza na tua casa você mesmo. Senhor, põe a profecia na tua boca essa tarde pela palavra. Os irmãos veem que coisa interessante? Veja só, a efusão do Espírito, ela veio depois da fartura material. Vocês perceberam? Como pode, irmão? Não é fácil, irmão. Fácil é pregar, dizer para você que está aí com a barriga vazia, que está com a conta de luz para cortar, você já não cortou, que está com aluguel para ser despejado, outro jurado de morte, outro com tanta coisa ruim na sua vida. Ô, irmão, confia em Deus, vai dar tudo certo, é maravilhoso. Mas como é que faz para confiar? Não é tão fácil quanto parece. O Senhor vem dizer por essa palavra para nós essa tarde, eu não vou menosprezar a tua dor. Eu não vou menosprezar os teus medos, as tuas preocupações. A tua dor tem exatamente o tamanho que você fala que ela tem. Ela é a tua dor. Teu Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que ainda sendo Deus, Ele respeita a tua individualidade. E respeita os teus limites. Deus não te mede pela régua dele. A mesma régua que mede o Senhor, nós não seríamos capazes de alcançá-la. Como pode alguém se equiparar a Deus? Então, quando Deus fala conosco, Ele vem até o nosso nível, para que nós tenhamos o máximo de compreensão. Bendito seja Deus. Então o Senhor te diz, antes das coisas espirituais, não sei, irmão, é Deus que está dando. O Senhor te diz, eu vou resolver um monte de questão material que está à tua volta. Seja ela na tua mente, seja ela no teu coração, seja ela na tua vida financeira, a promessa hoje é de fartura. O Senhor não está prometendo que vai te dar o suficiente. Ele está prometendo que vai te dar com fartura, para sobrar. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor está mandando anunciar para a igreja. Meu servo e minha serva, o norte, o sul, o leste, o oeste, o presente, o passado, o porvir, todos estão a serviço dessa palavra para o teu bem.
Como pode, irmão, o passado trabalhar para Deus? Alguma coisa que está perdida, Deus traz na tua mão. Como pode o presente trabalhar para Deus? Alguma coisa que você está buscando agora, o Senhor faz acontecer agora, no nome de Jesus. E como pode o futuro trabalhar para Deus? Quando você amanhece amanhã, você já amanhece com a bênção em cima do telhado da tua casa. Aleluia. Alamaia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. E depois de tudo isso, quando a efusão do Espírito vier sobre ti, você vai descobrir que a tua maior riqueza não está no bolso, que ela está no teu coração, e que tudo contribui para o teu bem. O dinheiro contribui para o teu bem, material e espiritual. O conhecimento contribui para o teu bem, material e espiritual. As boas amizades contribuem para o teu bem, material e espiritual. Material, um amigo te indica para o emprego. Espiritual, um amigo te faz uma oração. E tudo contribui para o teu bem. Irmão, abre a tua boca e dá um glória a Deus de crente aqui essa tarde. Que o Senhor te diz, eu estou chacoalhando a macieira por causa da tua oração. Estou balançando a árvore por causa da tua oração. O irmão Paulo, esposo da irmã Rebeca, de Campo Verde, no estado do Mato Grosso, me mandou uma mensagem com uma foto com um pé de mamão. Está aqui no meu WhatsApp. Irmão Rodrigo, esse pai de mamão tinha um tronco só. Ele estava dando uns mamão bonito, mas ele começou a apodrecer de cima para baixo. O mamoeiro faz isso às vezes. Ele começou a ficar molengão de cima para baixo, ele foi quebrando. Eu falei, quer saber? Eu vou arrancar ele fora. Porque antes que fique aí caindo, vou tirar. Depois ele disse que pensou bem, falou, não, eu vou cortar até onde está podre, até onde está ruim. Vou dar ali para baixo, tá bom? Ficou um cotoco no chão, pequenininho. Vou mostrar, pôr no grupo para os irmãos a foto e a mensagem. Cortei, irmão, e larguei ele lá. Quando foi dali uns tempos, saiu um broto para cá, saiu um broto para lá, são uns 2, 3 galhos nele. E foi subindo, tudo de novo, de um que foi cortado, começou a nascer 3. Irmão, precisa ver, tá tudo com flor, daqui a pouco tá cheio de mamão aqui de novo. Bendito seja Deus. Ô mamoeiro, você está preparado para dar mamão? O jardineiro te cortou um bocadinho, mas você vai brotar, irmão. Você é a árvore que está com a raiz na terra, ao cheiro das águas, não vai faltar renovo para você. O Senhor está mandando a palavra para te dizer, é fartura. O tempo da miséria está acabando. O tempo de contar moeda está acabando. O tempo do limite no banco está acabando. O tempo do mínimo do cartão está acabando. Glória a Deus. Creia, irmão. Toma posse da palavra. Você não é crente em Jesus Cristo? Você não abraça tanta coisa ruim? Abraça a palavra de Deus, irmão. Oh, meu Deus, uma palavra dessa, irmão, você tem que sair daqui correndo e gritando de alegria, atropelando o demônio aí para a rua, dizendo, sai da frente, Satanás, o Senhor já falou comigo. Dá glória a Deus, irmão. É tarde de festa, vocês não estão percebendo? Promessa de fartura espiritual, promessa de fartura material. Fala em língua, se alegra, come comida boa, junta a tua família. É tempo de colheita. Glória ao nome do Senhor. Esses do norte que ele dizia que ia ilhar eles, o mar oriental para frente, o mar ocidental para trás, eram aqueles que perseguiam o povo de Deus. E o que falava do cheiro da podridão? Não tem comida, não tem água, o que acontece? Morre e apodrece. Aquele que te persegue, Senhor vai mandar ele para uma ilha bem longe de você. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que está lá, mirando em você dia e noite, querendo ver a tua queda, vai ficar confundido e envergonhado em nome de Jesus Cristo. O vizinho da tua rua vai ter que ver a tua bênção. Aquele que diz que você não presta vai ter que ver você de cabeça erguida. Aquele que te espizinha vai ter que comer da tua mão, irmão. Bendito seja Deus. E aí, irmão, o que nós temos para dizer? Glória a Deus! Ou você não recebe essa palavra? Porque se fosse uma palavra de doutrina, não sei se é comigo, mas essa aqui ninguém tem dúvida, é comigo, Senhor, é comigo.
Eu creio, Deus é comigo. E se não for, eu arrasto ela para o meu lado, eu quero. O Senhor te diz, é contigo sim. Merecer você não merece, ninguém merece. Mas eu amo a tua alma, receba a minha bênção em nome de Jesus. Então, amados irmãos, preparemos o nosso coração. Uma surpresa muito agradável de Deus para nós, essa palavra, essa tarde. Preparemos bem o nosso coração. Agora vem a bênção espiritual, a Santa Ceia. Falou que encher as vasilhas de azeite, do mosto, que é aquele azeite mais grosso que fica no fundo, do óleo. Vai para você ver, irmão. Que coisa maravilhosa. A azeitona, da carne dela faz o azeite, do caroço faz. Por isso que fala da mó de atafona, aquela pedrona enorme que maçaroca ela até que vira em nada, só em azeite. Ô irmão, você também é que nem uma azeitona. Para dar azeite, às vezes tem que ser macetada. E você está passando na mó de atafona, mas o Senhor te diz, já estou vendo azeite. Tu terás para dar e não pedirás emprestado a ninguém. E o que o ímpio não faz com 1 milhão, você vai fazer com o salário mínimo. Não vou pregar o que Deus está mandando, irmão. A tua fidelidade nas ofertas, a tua fidelidade no teu dízimo, a tua fidelidade com a tua casa, com a tua família, a tua fidelidade com o teu Deus, o teu coração na obra de Deus. O Senhor te diz, não vai ficar sem pago. Eu não me esquecerei de ti, te diz o Senhor. E quando a bênção vier, a primeira casa que eu vou passar é na tua. Para o mundo você não serve, para a família você é ovelha negra, para não sei quem você é doido. Para mim você é meu amigo, dá glória a Deus. Para mim você é meu amigo. Você quer ser amigo de Deus ou amigo do irmão Rodrigo? Quero ser amigo de Deus, glória ao nome do Senhor. Pois bem, o teu amigo te diz, para mim tá bom do jeito que tá, dá glória a Deus. Se o teu Senhor está feliz contigo, quem é o ancião? Quem é a mãe? Quem é pai? Quem é marido? Quem é quem quer que seja que pode te reprovar? O que o Senhor falou para Josué? Não faz impuro o que eu já purifiquei. Não faz sujo o que eu já limpei. Meu irmão, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem nenhuma reserva, não tem nenhum porém, não tem nenhuma condição. Invocou o nome do Senhor, vai ser salvo. Ponto. Você está invocando o nome do Senhor? Está invocando, irmão, o nome do Senhor? Tu serás salvo em nome de Jesus. Aleluia. 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 Está florescendo, irmão. Já estou vendo o fruto daqui. Glória a Deus. A tua vara será como a vara de Araão, que ainda que cortada, quando foi colocada no telhado da tenda, ela floresceu e deu amêndoa. Para muito está cortada, mas para mim ainda está florescendo. A nossa ligação não é de carne, não é de sangue. A nossa ligação é espiritual, irmão. Nalamaia, Jesus, não é nada dessa terra que vai te desligar do teu Deus. A tua alma continua e continuará incontaminada. Irmão, deve ter alguém aqui que ama a Deus, e nós vamos aproveitar, na sua rabeira nós vamos pegar essa bênção também. Deus está mandando a palavra e toda a igreja está ouvindo. Para quem será que essa palavra? É o que a palavra também diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Para quem essa palavra? Para quem está ouvindo, dá glória a Deus. E se você não estiver ouvindo, tem as legendas passando aí, é só você ler que ela vai até o teu coração no nome de Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Então, uma pergunta para o teu Senhor, que o Senhor te faz essa tarde. Você está feliz? Dá para dar um sorrisinho para essa palavra, mesmo de máscara? Glória a Deus. O mundo te aborrece, Deus te ama. Para o mundo você está perdido, você nunca esteve perdido. Eu sempre soube onde você está. Aleluia. Se você subir aqui no céu é minha casa, se você descer no inferno meus olhos te alcançam. Como é que você está perdido? Essa irmã está perdida. Perdida para quem? Perdida para o demônio no inferno. Eu sei onde você está e você sabe onde me achar, não sabe? Então dá glória a Deus. Quem que está perdido aqui, irmão? Não tem ninguém perdido.
está perdido, irmão. Você não sabe onde está teu Deus? Sei, Senhor. Eu também sei onde você está. Quem está perdido? Um dia falaram para o Paulo Maluf, o senhor sabia que o senhor está sendo procurado pela Interpol? Ele falou, mas como eu estou sendo procurado? Você não está me vendo aqui? Se tivesse me procurado, tinha me achado. Não está me procurando, eu estou aqui. Eu moro no mesmo lugar. Você não está perdido. Você não está distante. Não, irmão. Sabe por quê? Não depende de você só a tua fé. Eu te fiz meu prisioneiro. Não é você que fala, vou deixar de ser crente. Não é bagunçado assim. Eu não vou deixar de ser teu Deus. Você pode querer deixar de ser meu servo, mas eu não deixo de ser teu Deus. Eu vou pedir a demissão, e o patrão fala, não manda embora. E o teu patrão te diz, não manda embora. Eu quero te abençoar. Em vez da demissão, vim te dar aumento. Você não está ouvindo a palavra? Vim te dar uma bênção. Bênção, igreja de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que Deus use a nossa boca como boca profética na tua vida. Aleluia. Em meio a tanto choro, em meio a tanta desgraça, em meio a tanta morte, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoada, irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo te dê saúde, o Senhor Jesus te dê alegria, o Senhor prospere o fruto do teu trabalho e da tua casa. Os teus filhos vão profetizar, os velhos da tua casa vão ter visão da glória a Deus. A tua casa é uma bênção, a tua vida está sendo transformada numa bênção pela palavra de Deus, irmão. Então, amados irmãos, eis aqui a Santa Ceia. Vamos participar em paz, com o coração cheio de alegria. Hoje você está levando uma bagagem pesada, mas é a bênção de Deus, não é mais a prova. O peso que você veio carregando, você vai voltar com ele, mas não é mais o peso da prova, é o peso da bênção. Pede para um pai de família carregar uma pedra de 50 quilos e pede para ele carregar uma cesta básica de 50 quilos para casa, para você ver. Ele carrega a cesta que nem sua. Ele está, oh Senhor, nem tô sentindo peso. É ou não é, irmão? Quando você está fazendo, quando você está jogando bola, quando você está, sei lá, no cinema, quando você está na praia, Marquinhos gosta de praia. Quando você está na praia lá, não é gostoso? Está aquele calor de 40... Ué, irmão, eu também, eu não vou porque não tem tempo. Mas quando você está fazendo alguma coisa que te agrada, ai que maravilha, e passa depressa. O que passa mais rápido? De segunda a sexta ou de sexta a domingo? Sexta a domingo, de segunda a sexta você está carregando um piano nas costas por dia, de segunda a sexta, e quando é no final de semana você está descansando, piscou, o Faustão já está lá falando asneira já domingo à noite. Em nome de Jesus Cristo, hoje o Senhor vai dar prazer na tua vida. Alamaia, Senhor vai te dar alegria, satisfação, você dizer que alegria, meu Deus, que bom, eu não tenho mais o peso daquela depressão, eu não tenho mais o peso daquela opressão sobre a minha vida, eu tenho uma vida leve, uma vida de paz, uma vida feliz diante de Deus, e tudo que Deus me dá é maravilhoso. Se meu carro é bonito, é feio, está quitado, está devendo, é tudo bom, vem tudo de Deus, eu vivo feliz, eu sou contente com o que eu tenho. O Senhor te diz, aguarda, a tua casa vai ser uma bênção tão grande, que a tua família vai pedir abrigo nela e você vai dar, porque você não vai nem sentir o peso. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E o Senhor te diz, então prepara o teu coração, participa da Santa Ceia em paz e se alegra. Hoje, a tua parte desse culto é sair daqui feliz. Você consegue? Consegue, irmão? Dizendo, sou feliz. Ô Senhor, que alegria. Eu estou dando tiro no escuro. Eu estou numa alegria que dá gosto. É só isso que eu quero de você. Vai embora feliz para a tua casa. A tua alegria é a minha alegria, diz o Senhor. Se você está bem, eu também estou bem. Glória a Deus. Se você está feliz, eu estou feliz. Receba a paz de Deus no teu coração. Receba a segurança. Veja, irmão, se o advogado te disser, olha, essa causa aí é ganha. Um advogado que não tem domínio sobre nada.
que depende de um juiz, depende de uma terceira, uma quinta, uma 10ª pessoa. Ele vai e fala, olha, pode ficar tranquilo, essa causa aí não eleva. Você solta o ombro, não solta? Fala, graças a Deus. Irmão, é Jesus Cristo que está te dizendo, a causa está ganha. O advogado garante. Aí, está a irmã Renatinha, que é advogada. Chega lá, o juiz amanhece com dor de dente, bal para Belém. Ele está mal-humorado. Esses dias eu fui participar de uma audiência, o Bruno estava na audiência, que eles cancelaram a audiência, porque o nosso microfone ficou aberto. Fomos participar de uma audiência, um assunto da igreja, e nós éramos testemunha, nosso microfone ficou aberto, o juiz cancelou a audiência contra nós, sendo que ele deixou o microfone aberto. É assim, coisa de homem, mas o teu Deus não tem nhenhenhé não, irmão. O Senhor está te dizendo, eu estou te garantindo, é promessa de fartura, pode começar a limpar o celeiro, está chegando aí já, glória a Deus. O que Deus deu na boca de Elias? Falou para o rei, vai embora depressa, faz tantos anos, 3 anos que não chove, mas pode ir embora depressa, senão a chuva te pega no caminho. Ele olhou para o céu e falou, não tem uma nuvem no céu, vai chover, e pegou mesmo, irmão, glória a Deus, pois o Senhor te diz por essa palavra, no caminho para a tua casa, a minha bênção já vai te alcançar, ainda hoje. No caminho da tua casa, a minha bênção já vai te alcançar essa tarde ainda. Deus seja louvado. Oh Deus, glória ao nome do Senhor. Alamandaia, Jesus. Nós vamos orar agora pela Santa Ceia, pelo pão e pelo cálice. O irmão Marquinhos e a irmã Mara vão estar aqui na frente, eu vou fazer oração pelos dois, para eles poderem, se ele fizer a oração, eles têm que ficar presos aqui. Então eu mesmo vou fazer a oração e eles vão sair servindo os irmãos, tá bom? E as irmãs, quer mais uma irmã para te ajudar, Mara? Não dá para ir, né? Tranquilo. Vamos apresentar o pão e o cálice, pode estampar para nós, queridos, por favor. Rapidinho, já acaba, tá bom? Falta uns minutinhos. Aleluia, bendito seja Deus. Tudo certo? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome de Deus. Amado Deus, entramos mais uma vez em oração. Aleluia, diante da tua presença, para apresentar esse pão, que é a comunhão do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o cálice, que é a comunhão do sangue de Jesus nosso Senhor. Todo aquele e aquela que dele comer e beber, nunca perecerá, mas terá vida eterna em glória no céu. Recebemos a tua palavra de bom grado, e a nossa parte nós faremos. Nós sairemos daqui feliz, glorificando o teu nome. Por Jesus nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Os irmãos podem permanecer sentados, que o irmão Marquinhos e a irmã Mara vão servir vocês, aliás, a nós. Não coma nem beba, segura o cálice, o pãozinho, e nós vamos participar todos juntos, aí a gente encerra o culto, tá bom? Mais uns minutinhos só. Quer tocar um hino enquanto ele serve? Escolhe qualquer que você quiser. 394 do Alphaville. Tem, não tem? Não tem. 394 do orquestrado. Pode?
Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, partiu e, dando graças, disse: Tomai, comei dele todos, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos o pão em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, tomando o cálice, distribuiu aos seus discípulos e disse-lhe: Tomai dele todos, esse cálice é o meu sangue no Novo Testamento que é derramado por vós. Fazei isso por amor de mim. Tomemos todos, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Efusão é mistura, é a unificação de uma coisa só, parecido com fundição. O corpo e o sangue, representados pelo pão e pelo cálice, que você tomou e comeu essa tarde, é a efusão do Espírito Santo na tua vida. É o carimbo do teu passaporte para a cidade da vitória. Deus manda te dissali, manda Surya canta lá, si me ande cantali, meu Surya anda lá, xialama sali. Aleluia, tu vais, bendito seja o Senhor, com o passaporte carimbado para a cidade da vitória. Quando alguém te encontrar no caminho, já tarde, onde você está indo? Estou indo de encontro à minha vitória. Bendito seja o Senhor. Bom, Marquinho vai vir orar por nós aqui em cima, queridos. Mamara, obrigado, irmão. Deus que abençoe. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória Aleluia, a Jesus. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Bondoso e eterno Deus, Senhor, mais uma vez reunido em Tua presença, Senhor, nesta tarde de terça-feira. Ó Deus, te damos graça, Senhor, por cada um que entrou por essas portas, ó Pai. Aleluia, Deus. Por cada um, Senhor, que dedicou um pouquinho do seu tempo para estar diante da Tua presença, ó Pai. Ó Deus, também agradecemos, Senhor, por todos, ó Pai, que estão nos assistindo pela internet, que também, Senhor, participou da Santa Ceia, Senhor, nesta tarde, ó Deus. Ó, meu Deus, como te agradecemos, Senhor, porque hoje o Senhor, ó Pai amado, preparou, Senhor, muitas coisas boas em nossas vidas, Senhor. Que palavra abençoada, Senhor, nesta tarde, ó Deus. Que confirmação para as nossas vidas, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que alguém, ó Pai amado, que entrou aqui entristecido, Senhor, preocupado, ó Deus, o Senhor enviou esta palavra, Senhor, para confortar corações nesta tarde, Senhor. Ó, meu Deus, como agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, ó Deus. Pai, agradecemos pelos louvores, Senhor. Glória a Deus. Agradecemos, ó Pai, Deus querido, ó Pai amado, por cada um que tem trabalhado por esta obra, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos com saúde, Senhor, porque estamos, Senhor, aqui, Senhor, ó Pai amado, na Tua presença. Bondoso e eterno Deus, também, Senhor, já coloca em Tuas mãos a vida dos que vão ofertar nesta tarde, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, multiplicar sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, aqueles que por algum motivo também, Senhor, não poder ofertar, Senhor, seja com eles também, Senhor. Abra as portas e comportas, Senhor. Pai amado, aqueles que precisam de uma porta de emprego, Senhor. Aqueles que precisam, Senhor, de a porta, Senhor, de um cargo melhor no trabalho, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro a eles, ó Pai, porque o Senhor conhece cada coração, ó Deus, o Senhor conhece o desejo, Senhor, da Tua igreja, de ofertar, de ajudar na obra do Senhor, ó Pai amado, esteja com todos, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória Aleluia, a Deus. Jesus. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Jesus, glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém.